E aí, beleza? Então, este casal descobriu que a vida após a morte não é nada fácil e precisam de ajuda para assombrar uma família nada convencional. Em Beetlejuice, assombar pode ser bem legal, onde até os fantasmas se divertem. O que acham disso? Gostaram? Barbara e Adam vivem em uma casa grande em Winter Haven, uma pequena cidade de Connecticut, nos Estados Unidos. E casados há poucos anos, estão curtindo as tão sonhadas férias. E Adam tem um hobby muito maneiro. Gosta de construir maquetes. E olha que já tinha construído praticamente toda a cidade em miniatura. Já Bárbara adorava sua casa e de vez em quando tinha que aguentar Jenny, uma corretora que estava louca para vender sua casa, que até tinha achado compradores que estavam dispostos a pagar $350 mil na casa. E mesmo dizendo não a ela, gostava de encher o saco. Adam e Barbara tinham uma pequena loja de ferramentas na cidade, e naquela tarde iriam buscar algumas coisas para as maquetes de Adam. Na viagem, Barbara dizendo a Adam que estava um pouco chateada por eles não conseguirem ter filhos. Então na volta da lojinha, Adam estava com o papo de aproveitar bem as férias, sabe como é, né? Mas um animalzinho maravilhoso estava no caminho, e Barbara no volante tentou desviar, e olha só, acabaram por um fio de cair da ponte. Só estavam dependendo daquele simpático animalzinho. Que bom. Isso só pareceu um simples acidente, mas ao voltarem para casa já começaram a notar coisas estranhas, como Adam não lembrar como voltou para casa, coisas ainda mais esquisitas fora da casa, e olha só, Bárbara percebeu que o reflexo deles não aparecia no espelho. Só o que assustou eles na verdade foi um livro, um manual para falecidos recentemente, que apareceu na escrivaninha da editora Manual para Falecidos Recentemente. E aí começaram a entender que estavam mortos, mas o que deixava confusos é porque eles não sentiram nada quando morreram. E por que estavam naquela casa? Talvez seja uma dúvida interessante após a morte, mas o livro era grande e uma das regras era que eles não poderiam sair daquela casa. Mas até que juntos não tinham muito o que se preocupar, já que estavam mortos. Mas é aí que as coisas começam a ficar ruins. A casa foi vendida para a família de Nova York, onde Charles queria um pouco de sossego junto à sua filha Lydia, uma garota gótica que gostou da casa diferente da madrasta Delia, uma artista plástica que achou a decoração da casa um pouco antiquada. E aí que trouxe Otto, um arquiteto amigo de Delia, que já chegou querendo mudar a casa toda. Delia, vamos iniciar nosso trabalho. Adam e Bárbara odiaram os novos moradores e já estavam achando que era algum tipo de castigo divino ou pagando algum pecado. E além de não terem mais pais, teriam que aguentar toda a mudança de Delia e Otto. Queriam mudar a casa completamente. Então Adam teve um plano. Já que eram fantasmas, iriam assustá-los. Boa ideia, né? Claro. Mas quem disse que eles conseguiram? Bárbara tentou no guarda-roupa uma versão de mulher que se matou enforcada e depois de esposa assassina que decapita maridos. Mas nada deu certo, pois os vivos não conseguiam ver os mortos, e Delia e Otto só queriam mudar a decoração da casa o mais rápido possível, que fez Bárbara ficar irritadíssima e querer sair da casa naquele momento. E aí que conhecemos um monstro da meia. Sim, eles estavam presos na casa e não poderiam sair. Fora habitava um monstro em um tipo de deserto. E se o casal saísse, esse monstro os pegaria. E olha só, era uma meia dentro de outra meia com dentes. Tiveram que voltar para dentro da casa e não teve jeito. Delia queria mudar por completo a casa, trazendo tudo que ela podia. Mesmo Charles querendo relaxar, a mudança estava intensa. E para os nossos amigos fantasmas, nada naquele manual fazia sentido. Só que Lydia, a garota gótica, conseguia os vê-los por algum motivo e percebeu que estava no sótão. E nisso, um anúncio apareceu na TV para os nossos fantasmas. Um maluco chamado Besouro Suco, dizendo que poderia ajudar os mortos a se livrar dos vivos. Que loucura! Disse que poderia usar qualquer artifício e até aplicar um golpe para exorcizar os vivos. Que coisa, não? Um fantasma exorcista. Duvido que você sabia dessa. Lydia subiu até o sótão e ficou mexendo na porta para ver se conseguia ver os fantasmas. Nisso, nossos amigos ficaram com medo dela, que por sorte, uma orientação no manual dizia que caso de emergência era só desenhar uma porta na parede. Pois bem, eu nunca tinha visto fantasma com medo, mas deu certo e foram parar no purgatório, uma repartição onde recém-falecidos pegavam uma senha para serem atendidos.
Mas a fila era enorme e como só estavam mortos apenas 2 meses, não tinham hora marcada. Mas poderiam falar com um advogado do caso chamado Júnior, que abriu uma pequena brecha para atender. E eu pensando que a vida após a morte era fácil, hein? Além de toda a complicação, ainda tinha gente que trabalhava depois de morto. Ah não, velho. Porcaria! Talvez seja a única solução para o casal. Era esperar ser atendido ou viver na casa por 120 anos, assombrando-a, ou, na pior das hipóteses, se escondendo. Mas conseguiram uma pequena prévia com a advogada do caso, que ficou com dó do casal recém-falecido e não tinha muito tempo para eles. Então disse para estudarem o manual e se quisessem se livrar dos vivos, tinham que assustá-los eles mesmos, usando a criatividade. Então perguntaram sobre o besouro suco e a advogada já os interrompeu, dizendo que era muito perigoso. Mas já tinha sido seu assistente, mas se revelou como exorcista de vivos, usando métodos muito perigosos para os mortos e para os vivos. E como carregava uma antiga maldição, estava preso e só poderia sair quando dissessem o nome dele 3 vezes. E olha só, estava se esgueirando no cemitério do casal, vivendo na maquete deles e devorando moscas vivas. Então o lance era assombrá-los, e por que não com lençóis da moda antiga. Mas quem disse que Charles e Delia estavam interessados? A única que descobriu foi Lydia, que até tirou fotos deles, dizendo que tinha lido tal livro e por isso conseguia vê-los, pois pessoas ignoram o que é estranho e diferente. E ela era estranha e diferente, num papo mais estranho ainda. Então nossos amigos fantasmas disseram a ela que morreram em um acidente de carro. E como ficariam presos naquela casa por 120 anos, a única coisa que eles tinham era tentar assustá-los. Então Lydia explicou que tinha que se esforçar um pouco mais se quisesse realmente espantá-los daquela casa. Tá bom. Então o lance era ver se conseguiam ajuda e foram conhecer o tal besouro suco para ver se compensava contratar. Alan, com a ajuda de Bárbara, cavou sua própria maquete para encontrar, mas tiveram uma certa decepção. O tal besouro suco era bem maluco e pervertido e não parecia muito confiável. Apesar de já tinha exorcizado mais de 160 vivos com métodos bastante controversos, Adam e Bárbara notaram que não seria um bom negócio, e olha que ele até sabia assustar, hein? O que acham disso? Gostaram? Dispensaram esse tal maluco e iriam usar os seus próprios métodos. E naquela noite, Delia iria receber o seu empresário, trazendo uma importante cliente de uma revista famosa. Algo assim. E aí é que o plano do casal entra em ação. E para muitos que já viram esse filme, dizem que é a melhor parte, pois deu início a uma música chamada Banana Boat. E todos começaram a dançar de uma forma mais ridícula que eu já vi. Claro que eram nossos fantasmas por trás de tudo. E tomara que o YouTube não me quebre. Alright, banana! Para! E ainda fizeram os camarões ganharem vida, derrubando todos. Mas acharam que iriam assustá-los, mas teve o efeito ao contrário. Adoraram a experiência e queriam muito conhecer os fantasmas que habitavam aquela casa. Só para deixar esse filme ainda mais estranho do que o normal, a família não estava assustada, e sim curiosa, imensamente, para ver esses fantasmas. E adivinha, nossos fantasmas estavam ainda mais com medo dos vivos. Que merda, hein? Isso o besouro suco chamou-lhes de ridículos e mostrou como assustar de verdade. Se transformou em uma horripilante cobra, assim deixando Charles e Delia com muito medo. E ainda queria devorar Lydia. Mas Bárbara conseguiu chamar o seu nome 3 vezes e assim tirar o foco do exorcista maluco. Que bom, a advogada teve que criar uma distorção para o besouro suco em um prostíbulo, pois o casal tinha feito tudo errado, deixando Otto pegar no manual e ainda soltarem o exorcista maluco. Depois de tomar uma bela bronca da advogada, o lance era assustar de verdade a família, recuperar o livro e assim esperar os 120 anos para serem atendidos. Mas Lydia acabou conhecendo o exorcista de vivos, que queria saber onde estava o casal, seus amigos agora, né? Mas ele, por algum motivo, não poderia dizer o seu nome. Disse que se ela adivinhasse o nome dele e acertasse 3 vezes, ele o ajudaria.
Olha que maluco. Claro que era o plano para se soltar e assim pegar a garota. Rolou uma mímica meio maluca e ela adivinhou o seu nome. E quando iria dizer o nome 3 vezes, Bárbara e Adam não deixaram. E a salvou desse exorcista esquisito. Ainda bem. O problema é que Otto, com um manual, sabia rituais contraditórios capazes de até fazer os fantasmas voltarem à vida. E para agradar o chefe de Charles e sua esposa, que aceitaram ir à pequena cidade justamente para verem fantasmas, coisa de gente rica que não tem o que fazer, Otto, então, para surpreender o casal, começou a fazer esse tal ritual. Que, ó, com as roupas do casamento deles, fizeram Bárbara e Adam voltar à vida, ou pelo menos o corpo em decomposição, que segundo Otto seria o verdadeiro exorcismo, e assim morreriam para sempre. Ah, mas tá aí minha pergunta: como eles morreriam se eles já estavam mortos? Sei lá! Uma cena no meio do filme explica bem isso. Existe uma sala onde as almas que foram exorcizadas ficavam por ali. E depois de serem exorcizadas, vagavam pela eternidade sem nunca mais poderem ter contato com humanos. Entendeu? Mas Lídia, percebendo que iria perder seus amigos fantasmas, invocou o Besouro Suco para ele salvar o casal do sofrimento. Só que foi a pior ideia no momento. Quando o Besouro Suco é liberado, pode fazer o que quiser sem controle, até ser chamado 3 vezes pelo nome novamente. A primeira coisa que ele fez foi distrair os convidados com um lance de martelo de força, os mandando bem longe da cara. Otto foi próximo, só que apenas mudou a roupa dele para sair correndo de medo. Mas o plano do Besouro Suco era se casar com Lídia, pois assim poderia habitar a Terra sem interferência de nenhum fantasma, no caso se libertar. Então preparou toda a cerimônia de casamento e chamou um padre fantasma alienígena, ou algo do tipo, para unirem os dois em matrimônio. Mas Bárbara e Adam estavam se recuperando, e se conseguissem falar o nome dele 3 vezes, o prendiam novamente. Só que o Besouro Suco era poderoso e não os deixava falar seu nome, sempre bloqueava a boca deles, que até conseguia enviá-los para lugares como Adam para a maquete e Bárbara para o deserto fora da casa, com aquele monstro da meia dentro da meia, sabe? Mas uma coisa que aprendemos com esse filme é que ele não tem lógica nenhuma. E no momento das alianças, quase completando o casamento, Bárbara invadiu pelo telhado com o monstro da meia, devorando o Besouro Suco ou mandando direto pro purgatório. E assim salvando Lídia de casar-se com um exorcista de vivos. Que coisa, não? É impressionante. O lance é que agora o casal iria viver em harmonia, pelo menos pelos próximos 120 anos. Lídia ficou muito amiga deles e Charles adorou ver sua filha feliz. Edélia, bom, agora conseguiu uma boa escultura. E assim, sempre que Lídia tirava boas notas, Adam fazia flutuar pela casa dançando lambada. Só não me pergunte como. Já o Besouro Suco iria passar um bom tempo no purgatório com outros fantasmas até ser atendido, pois sua senha era bem grande, hein? Mas como o malandro tentou pegar a senha do fantasma ao lado, que era o próximo a ser atendido, mas por ironia do destino, agora iria passar a eternidade com uma cabeça minúscula. Enfim. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu a nós. Fui!